Nessa aula nós vamos criar outro modo de exibição para as tarefas, ou seja, dentro do nosso projeto, lá no gráfico de Gantt, o cronograma, onde você pode acompanhar o seu projeto. Estamos tratando da nossa guia aparência, portanto, gerenciar modos de exibição. E agora eu vou combinar um pouco mais os conceitos que a gente viu até agora. Para isso, a gente vai criar novos campos personalizados lá em dados da empresa, e aí eu vou criar um modo de exibição. Que modo de exibição é esse? Vamos aqui, né? Você já deve estar no seu PWA, no seu ambiente, sharepoint.com/sites/PWA, rodando de configurações, configurações do PWA. Eu quero que você clique aqui em gerenciar modos de exibição. Gerenciar modos de exibição, eu vou criar um novo, e tem uma coisa que é muito bacana, que eu posso copiar um modo de exibição já existente. Nós queremos criar para o projeto, certo? Quando eu estiver lá dentro do projeto vendo o gráfico de Gantt. E eu quero copiar o resumo das tarefas, que já era aquela visão padrão. Mas eu não quero alterá-la, eu quero copiar. Se você clicar em cima, onde fica sublinhado, ele vai editar esse resumo da tarefa. Se você clicar fora do nome do texto aqui, ele vai marcar e vai ficar com uma cor diferente. Marquei a linha, venho aqui, aí vai habilitar esse botão aqui em cima, copiar modo de exibição. Então, estou fazendo uma cópia do resumo das tarefas, eu quero dar um número aqui para ele, e agora vai ser o nosso status, cronograma com status, cronograma, status, atraso e custo, ok? Você poderia pensar um pouquinho melhor ali para ele ficar mais bacaninha. Então, criei. Aqui está o nosso novo modo de exibição, está aqui 002, e ele é simplesmente uma cópia. O que eu quero fazer? Eu quero pegar dois campinhos aqui que vão mostrar para a gente que o projeto está atrasado, adiantado, ou que ele está gastando mais, gastando menos, ok? Então, posso editar aqui. Então, mostra o status de custo e cronograma das tarefas. Ok, tudo bem. E eu quero tirar algumas coisas daqui, não quero ter o modo, eu quero ter o nome da tarefa, quero ter a duração, quero ter o início, quero ter o término, quero ter a porcentagem concluída, não quero ter o trabalho, não quero ter o nome dos recursos. Muito bem. Vou usar o nosso Gantt, aqui era aquele nossos formatações de gráfico de Gantt, ok? Vou deixar esse mesmo. Não quero fazer nenhum tipo de agrupamento, por enquanto. Na verdade, a gente até poderia fazer um agrupamento. Poderia fazer agrupamento por algum dos campos ali. Então, poderia colocar, por exemplo, as minhas tarefas, se eu tivesse um campo aqui, que a gente não criou, localidade não era para tarefa, era para o projeto. Mas a gente poderia ter um campo, por exemplo, se a tarefa era externa ou não. Eu vou criar um campo ali para a gente poder fazer um agrupamento agora mesmo. Está dentro da minha organização, meus projetos e minhas tarefas. Salvei. Agora o que eu quero fazer junto com você é ir lá nos nossos campos personalizados. Então, venham em rodando de configurações, nossa engrenagem, configurações do PWA, dados personalizados da empresa. O que eu quero fazer aqui com você? Eu quero criar um novo campo, e esse novo campo ele vai estar ligado à entidade tarefa, ok? Então, entidade tarefa, e ele vai ser um campo do tipo, que tipo que a gente vai querer? A gente vai querer um tipo número para sair com o resultado. E eu vou utilizar uma fórmula, já vou criar essa fórmula. Esse nosso campo aqui vai se chamar desvio de custo. Desvio de custo. Mostra o desvio entre a linha de base e o custo real. Tudo bem, legal. Então, está ligado à entidade tarefa, número, você já viu várias dessas coisas aqui que a gente já criou lá nos dados personalizados, correto? Eu vou colocar uma fórmula aqui muito simples, que vai incluir o nosso campo de variação do custo. Então, vou procurar aqui o nosso variação do custo. A fórmula é a variação do custo dividido pelo nosso custo da linha de base. Dividido pelo nosso custo da linha de base. Então, vou procurar aqui o custo da linha de base. Custo da linha de base, muito bem. Então, o nosso custo dividido pelo custo da linha de base. E eu quero multiplicar isso por 100, para dar uma porcentagem, né? Porque ele vai dar aqui um 0 ponto alguma coisa, por exemplo. Eu quero multiplicá-lo aqui para dar um 100. Vai valer para tudo. Eu posso acumular isso para as linhas de resumo se eu quiser. Então, vou colocar a representação acumulada. Vou colocar aqui a soma ou a média
Eu vou deixar 100 aqui só para a gente não complicar o exercício. Valores a serem exibidos vai ser o próprio dado. E daí eu venho aqui e salvo esse meu indicador. Ok. Salvei. Agora, outra coisa que eu quero criar, então nós criamos aqui o nosso campinho de status do nosso custo, né? Então, temos aqui os campos, custo estimado, desvio de prazo, desvio de custo, que já existe aqui na nossa tarefa que a gente acabou de criar, ok? Do tipo número. Então, vou marcar ele aqui com um 0 na frente, só para a gente não esquecer que é esse que nós vamos usar lá no nosso relatório. Vou criar um novo campinho, que agora vai ser o desvio de prazo. Desvio de prazo. E esse desvio de prazo nosso, ele mostra um valor do desvio de prazo. Então, mostra o desvio de cronograma entre linha de base e real. Muito bem. Ele está ligado a qual entidade? A gente quer que ele esteja ligado à nossa entidade tarefa, correto? Então, eu quero que ele esteja ligado à nossa entidade tarefa aqui. Quero que ele seja também do tipo número. E eu quero colocar uma fórmula. Ele vai calcular para a gente e eu quero que ele coloque uma fórmula. Então, agora a gente vai inserir uma fórmula aqui. E eu vou colocar agora campo, duração. Eu vou procurar a variação do término. A gente poderia ter fórmulas mais complexas aqui, mas vamos manter simples. Então, campo, variação do término. A gente vai dividir este nosso campo pelo duração da linha de base. Então, duração da linha de base. Então, está aqui, duração, linha de base, muito bem. E eu vou multiplicar por 100 novamente. Então, temos aqui o campo, desvio de prazo, coloquei um 0 na frente só para a gente encontrá-lo facilmente. Não é necessário, só para eu não esquecer o campo criado, né? Tarefa, ligado à nossa entidade tarefa, do tipo número, uma fórmula. Já criei a nossa fórmula. Poderia colocar a representação acumulada, se você quiser, né? Esse campo vai ser agrupado na linha de resumo, ou seja, para a fase e para o projeto como um todo. Eu quero ter os meus valores exibidos os próprios dados e vou salvar. Bacana. Salvei esses dois campos, que é o 0 desvio de custo e 0 desvio de prazo. Eu vou lá na rodana de configurações, configurações do PWA, modos de exibição agora, gerenciar modos de exibição. E no modo de exibição, a gente tem esse nosso 002, o cronograma de status aqui com atraso e custo. O que eu vou fazer? Vou incluir agora esses dois campos que eu criei. Olha só, eles estão aqui agora. Acabaram de ser criados, 0 desvio de custo e 0 desvio de prazo. Vou marcar esses dois campinhos e adicioná-los aqui. Então, salvo. E o que vai acontecer? Nós vamos ter agora um desvio. Eu vou mostrar isso funcionando para você. Vou lá na central de projetos, ok? Então, venho aqui na minha central de projetos. Lá na central de projetos, nós temos o projeto que criamos juntos. Clique em cima desse nosso projeto. Imagina só o que vai acontecer. Aqui na guia tarefa, nós já temos o novo modo de visualização, correto? Está aqui embaixo. Cronograma com atraso e custo. Vou marcar esse nosso cronograma com atraso e custo. E olha só, eu não mexi lá nas propriedades, né? Então, ele está aqui com 0 de desvio. Aqui ele não está mostrando nada no nosso desvio. Por que ele não está mostrando nada? Porque eu não salvei a linha de base. Então, se eu salvar a linha de base e fizer algum tipo de avanço aqui, ele vai mostrar isso para a gente. Para facilitar, o que eu vou fazer é editar esse projeto no Project Professional agora. E até para mostrar para você como é que funciona. Então, eu venho aqui em editar no Project Professional. Posso vir aqui no meu Project. Ele vai perguntar se eu posso abrir o Project. Vou dizer que sim, abrir o Project. E o projeto será aberto aqui no nosso Microsoft Project. Eu vou mostrar para você aqui criando recursos locais. Então, em vez de pegar os recursos da empresa, eu vou criar recursos locais e a gente vai fazer aqui um cronograma com linha de base só para ter o custo e ter o avanço. Então, aqui estão as tarefas. Nós temos aqui o nosso modozinho de visualização. Eu vou modificar para planilha de recursos. Então, planilha de recursos. Lá na planilha de recursos, eu poderia, na guia recursos, buscar do pool da empresa. Eu não vou fazer isso, eu vou criar como recursos locais.
Então, vou dizer, por exemplo, que neste projeto eu preciso de um fornecedor A e do fornecedor B. Então, olha só, ele vai colocar um ícone diferente, dizendo que é um recurso local. Fornecedor A não precisa estar lá no meu pool de recursos dentro da estrutura da organização. Simplesmente vou ter esses dois fornecedores. Eu vou colocá-los, vou deixar um como trabalho e um como material. Então, o fornecedor do tipo trabalho, ele vai nos cobrar, por exemplo, R$2.000 por hora. E o fornecedor do tipo material vai nos cobrar R$50.000 por uma única unidade de serviço. Vou voltar lá no meu gráfico de Gantt e eu posso vir aqui e atribuir os recursos. Eu vou colocar aqui na fase 1 o fornecedor B, que é aquele que ganha por hora. Então, à medida que eu estou fazendo isso, olha só o que acontece. Botão direito, inserir coluna, mostrar o nosso custo. Então, eu vou procurar o nosso custo aqui. Ele está dando custo. Ó. Se eu deletar o fornecedor, não tem custo. O fornecedor ganha por hora. Eu vou colocar o último fornecedor aqui, que é o fornecedor A, que nos dá 50.000. Eu poderia colocar ele mais do que uma unidade. Vou colocar ele aqui, por exemplo, 8 unidades de 50.000, 400.000. Olha só, agora já deu um cronograma com orçamento, correto? A gente pode mudar para a visualização aqui de Gantt de controle. Você deve ter alguma familiaridadezinha aí com o Project. Então, mudei para o nosso gráfico de Gantt de controle, aqui está. E o que eu vou fazer agora? Eu vou salvar a linha de base. Guia projeto, venho aqui em definir linha de base. Então, guia projeto, definir linha de base. Eu poderia estar fazendo tudo isso lá no Project Online, ok? Estou fazendo aqui só para a gente ter um modo diferente de interação entre o Project Desktop e o Project Online. Salvei a linha de base. Definir a linha de base, aparece aqui o nosso cinza, ok? E aí eu quero começar a fazer o controle. Vou modificar aqui para minha exibição, tabela de controle. Então aqui modo exibição, vou mudar para a tabela de controle. Então exibição, tabela de controle. Eu vou vir aqui e vou colocar que em vez de começar no dia 31 de maio, ele começou no dia 5. Vou colocar aqui um atrasozinho um pouco maior. E que já fizemos 75% desta tarefa, ok? E vou dizer que esta outra tarefa aqui a gente já fez 30% dela, ok? E as outras tarefas não executamos nada. Eu vou lá na guia projeto, vou definir a data de status. Então a data de status que eu vou colocar vai ser aqui mais ou menos em... Vou colocar aqui final de agosto. Então vou colocar aqui dia 28 de agosto, ok? Então, a data de status está mais ou menos por aqui. Então, está salvo nossa linha de base, está salva a nossa data de status. O que eu vou fazer agora? Vou na minha guia arquivo, vou salvar o meu projeto. Então, salvar aqui, posso salvar no meu íconezinho de salvamento aqui também. Salvei o projeto, mas além de salvar, eu vou publicar. Arquivo, publicar. Então, salvei o projeto, publiquei o projeto. Ele está publicando aqui, fazendo a publicação do projeto. Salvei, publiquei. Então, já está aqui a última publicação. Ok. O que eu vou fazer? Vou fechar este meu projeto e vou fazer o check-in dele de volta. Check-in do meu projeto de volta. Ok? Sim. Fiz o check-in. Volto agora para o meu Project Web App. Posso dar um atualizar aqui na página. Vou dar um refresh aqui na página. Então, tenho aqui, refresh. Ó, você já está vendo aqui o quê? Que tem uma porcentagem executada, correto? Porcentagem executada aqui da tarefa e você já está vendo um atrasozinho que é esse pequeno desvio. Se você quiser dar um zoom, você vai conseguir ver o atraso e vai conseguir ver aqui um pouquinho do progresso da tarefa. E olha só, ele calculou o nosso desvio de prazo e o nosso desvio de custo. Ele deu um desvio de prazo aqui que você está vendo, né? Então, nós estamos com um desvio de prazo. E por que esse desvio de prazo aqui? Nós vamos ter que revisar a fórmula do desvio de prazo. Porque o desvio de custo não está aparecendo. Na verdade, ela está dando em dias aqui, está correto. Eu tenho aqui um desvio de prazo de 4 dias, 13 dias aqui, 26 dias. Mas eu vou conferir a fórmula se a gente incluiu a fórmula corretamente. Mas no desvio de custo, por que ele não está mostrando desvio de custo? Porque eu não lancei o custo real. Então, se você quiser editar lá novamente no seu Project Professional,
ele está dando que o custo foi exatamente o custo da linha de base. Se eu quisesse, eu poderia vir aqui na minha guia de custo real, aqui por exemplo, e dizer que em vez de gastar 80 mil, eu gastei 140 mil. Então, poderia vir aqui e alterar este meu custo. Poderia vir e lançar um custo diferente aqui também das minhas atividades. E na hora que eu fizer essa atualização, eu teria aí sim um desvio aqui no meu custo ou um desvio no meu prazo, ok? Eu criei fórmulas muito simples, bem rapidamente. Você deve usar algumas fórmulas que sejam mais adequadas, mas a ideia é simplesmente poder mostrar este nosso desvio. E o que acontece? Uma última coisa que a gente pode fazer aqui, eu vou fechar o arquivo, é ir lá na roldana de configurações, configurações do PWA, campos personalizados. Esses dois campos que eu criei, ele está mostrando um número, e esse número não está muito legal. Esse número aqui, né, o desvio de prazo, é a variação do término dividido pela duração da linha de base vezes 100. Eu quero trocar por um indicador gráfico. Então, o teste é, quando ele for igual a 0, eu vou colocar um amarelinho. Quando ele for maior que 0, eu vou colocar aqui, maior do que 0, é que a variação dividido pela duração, eu deveria ter uma variação 0. Se eu tiver uma variação negativa, significa que eu tenho um adiantamento. Uma variação positiva significa que eu tenho um atraso. Então, quando ele é maior do que 0, tem um atraso. E quando ele é menor do que 0, eu tenho um adiantamento. Salvei. Muito bem. Posso pegar aqui a mesma coisa com o meu desvio de custo. Vamos aproveitar para conferir aqui, variação do custo, dividido pelo nosso custo da linha de base. Mesma coisa, indicador gráfico. Então, o teste, se ele é igual a, se ele é maior que, e se ele é menor do que. Menor do que 0. Aí eu vou colocar aqui igual a imagem. Se ele for maior, eu tenho uma variação de custo, e menor aqui eu tenho uma economia de custo. Muito bem, salvei. Se você voltar lá no seu projeto, então aqui na central de projeto, você vai poder clicar no seu projeto agora e ver os efeitos para aquele seu modo de visualização. Então, qualquer modo de visualização que você for criar, você pode colocar os campos personalizados, os dados da empresa, você pode criar novas colunas, você pode modificar o gráfico de Gantt, e isso vai gerar diferentes visualizações para você, ok? Um grande abraço e até a próxima aula.